Imagine o silêncio depois da guerra, um vale deserto. O cheiro de sangue ainda paira no ar. Escudos romanos partidos estão espalhados pelo chão como relíquias de uma humilhação esquecida. No centro de tudo está ele, um homem, apenas um, sujo de terra e sangue seco, arfando como uma fera que sobreviveu ao impossível. Ao redor, dezenas de corpos. Nenhum aliado, nenhuma ajuda, só ele. A pergunta que o mundo antigo jamais teve coragem de registrar agora explode. Como um homem comum derrotou um exército inteiro de Roma, sozinho, você está prestes a conhecer a lenda que Roma tentou enterrar. Uma história que não está escrita nos livros, mas permanece viva nos sussurros de quem sobreviveu. E tudo começou com uma escolha: não fugir, não ajoelhar, fique até o fim, porque essa história pode despertar algo que estava adormecido em você. Roma era uma máquina, não um reino qualquer, mas uma engrenagem colossal de guerra, disciplina e conquista. Suas legiões marchavam como se fossem uma só, criatura viva, fria, calculista, invencível. Onde Roma passava, a liberdade morria. Reis ajoelhavam, povos inteiros se calavam. A simples visão de um estandarte romano fazia vilas inteiras se renderem antes mesmo de lutar. Enfrentar Roma sozinho seria como soprar contra um furacão, uma decisão sem lógica, sem chance, sem retorno. Mas existiu alguém que olhou para essa muralha de ferro e não recuou. Um homem que não se curvou à espada nem ao número. Um homem que não reconheceu o medo como Senhor. Essa história não é sobre vitória no campo de batalha. É sobre desafio. Sobre alguém que ousou dizer não à força mais poderosa da antiguidade. E Roma não estava pronta para isso. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa coragem. Então retribua esse momento agora com um gesto simples. Clique no like e se inscreva no canal. Isso não é só um botão. É a sua forma de dizer ao algoritmo e ao mundo: eu também não me curvo. Cada curtida é como um estandarte erguido contra o esquecimento. Cada inscrição é um passo para manter vivas as histórias que Roma tentou enterrar. E não deixa para depois, porque essa jornada só está começando e os próximos capítulos vão te fazer enxergar a história com outros olhos. Curta, inscreva-se. Faça parte dessa resistência silenciosa que transforma espectadores em guardiões da verdade. Ele não nasceu para a guerra, não treinou entre lanças, nem cresceu cercado por muralhas. Era só um homem simples, moldado pela terra, acostumado ao silêncio das florestas e ao canto dos ventos. Alguns dizem que era pastor, outros juram que era caçador. Talvez fosse apenas um filho da natureza, daqueles que aprendem a sobreviver observando os animais, sentindo a mudança do tempo pelo cheiro do ar. Mas algo dentro dele era diferente. Não havia ambição, não havia sede de sangue, havia justiça. Uma justiça que crescia silenciosa, até o dia em que Roma cruzou o limite. Ele não sabia usar armaduras, mas sabia se esconder entre as árvores. Não sabia comandos militares, mas entendia o ritmo da terra. E ali, na margem do mundo romano, nasceu um guerreiro improvável, não por desejo de glória, mas por uma dor que incendiaria tudo. Ele não foi treinado por homens, foi forjado pelo próprio sofrimento. Eles chegaram sem avisar, marcharam como tempestade, queimando tudo com o peso da autoridade imperial. A vila, pequena e esquecida por mapas, virou cinzas em minutos. As casas, reduzidas a escombros, os gritos, engolidos pela poeira e pelas risadas de soldados embriagados de poder. Ele viu tudo e não pôde fazer nada. Sua esposa arrastada pelos cabelos, seu pai empalado por ter tentado impedir. As crianças, até as crianças, tratadas como gado, ali diante da ruína do que chamava de lar. Algo dentro dele se quebrou.
ou talvez tenha se acendido. Não foi raiva. Foi algo mais profundo. Uma fúria gelada, silenciosa. Não haveria tribunais. Não haveria exércitos aliados. Só ele. E ali, sozinho entre os restos fumegantes de sua história, ele jurou: um por um, eles pagarão. E não será rápido. Será como o fogo da floresta. Começa pequeno, silencioso, e devora tudo. Ele não atacava por impulso. Observava, esperava, estudava. Cada passo seu era silencioso como o de um lobo em território inimigo. E Roma era o território. Sua primeira vítima desapareceu sem deixar rastros. Um sentinela encontrado com a garganta cortada, pendurado como aviso nas árvores. Os soldados riram no começo, mas então veio a segunda morte, e a terceira, e a quarta. Carruagens queimadas, suprimentos desaparecendo, acampamentos invadidos à noite, com estacas cravadas no chão e tochas invertidas em cruz. Os legionários começaram a temer a floresta, não sabiam seu nome, chamavam-no de o fantasma. Ele nunca usava a força bruta, preferia as sombras, sabia onde pisar sem fazer ruído, sabia o som exato que uma ave faz antes de fugir do perigo. Cada morte era uma mensagem. Vocês não estão seguros, nem com seus escudos, nem com seus números. E quanto mais Roma caçava, mais se tornava a presa. A paciência de Roma se esgotou. Aquele homem sozinho estava humilhando o maior exército da terra. Não era mais uma ameaça local, era um insulto. Então veio a ordem: encerrem isso. Roma enviou não apenas soldados, mas uma tropa de elite. Veteranos endurecidos, homens que já haviam esmagado revoltas na Germânia e trucidado tribos na Gália. Eles cercaram o território como se estivessem caçando um animal selvagem. Mas ele não correu, não fugiu para montanhas distantes. Ele ficou, não porque se achava invencível, mas porque ali era sua terra. Seus mortos estavam ali, e se fosse cair, cairia de pé. Os romanos montaram armadilhas. Ele as desfez. Enviaram espiões. Ele os calou antes que pudessem voltar. Enquanto Roma perdia homens e orgulho, ele ganhava tempo e preparava o inevitável. Porque em breve não haveria mais fuga, só confronto direto. E ele sabia, se fosse morrer, levaria o inferno com ele. A clareira escolhida não foi ao acaso. Ele conhecia cada pedra, cada raiz, cada sombra. Não era um campo de batalha, era uma armadilha viva. No amanhecer, eles vieram. 30 soldados, lentos, confiantes, 1 contra 30. Mas ele não esperou. Flechas improvisadas saíram da escuridão. Rossos escondidos engoliram os primeiros homens. Galhos partidos caíram como lanças. O terror se espalhou. E então, o silêncio. Do centro da névoa, ele surgiu. Rosto pintado de cinzas, peito nu, olhos como brasas. Ele correu para o meio da formação, sozinho. Espadas cruzaram o ar, escudos foram partidos, gritos encheram a floresta. Ele foi ferido, sangrou, caiu, mas levantou, de novo e de novo, como se algo maior o carregasse. Quando tudo terminou, o chão estava coberto, mas só ele permaneceu em pé, exausto, cambaleante, vivo. A máquina de Roma tinha sido esmagada por um só corpo e o império silenciou. Roma não sabia perder, mas também sabia esconder. Os registros oficiais, silêncio. Nenhuma palavra sobre aquele massacre. Nenhuma menção ao homem que desafiou e venceu. Uma legião. Na prática, ele nunca existiu, mas entre os soldados que sobreviveram, a história viveu. Eles falavam baixo, sempre olhando para os lados, como se invocar aquele nome fosse perigoso. Alguns diziam que era um espírito da floresta. Outros juravam que ele ainda rondava, pronto para atacar de novo. Não havia estátuas, não havia homenagens, mas havia medo, e esse medo se espalhou. Por onde Roma marchava, surgia a lenda do homem que venceu sozinho.
Não por poder, não por magia, mas por coragem. Uma coragem tão absurda que até mesmo o Império preferiu apagar a verdade do que reconhecer sua humilhação. Mas verdades enterradas têm um estranho hábito, sempre encontram um jeito de ressurgir. Não era sobre glória, não era sobre fama, era sobre dignidade, sobre manter-se de pé quando tudo ao redor desaba. Você já se sentiu assim? Pequeno, sozinho, cercado por gigantes. Esse homem não lutou porque achava que ia vencer. Ele lutou porque não aguentava mais assistir sua história ser destruída. Porque há momentos na vida em que desistir não é opção, mesmo quando lutar parece loucura. Ele não tinha exército, mas tinha propósito. Não tinha aliados, mas tinha um fogo que nenhum império conseguiu apagar. Às vezes, a vitória não está em sair ileso, mas em não se ajoelhar. O que te faria resistir, mesmo sem chance alguma? O que dentro de você grita? Não me renderei. Essa história não é sobre o passado, é sobre todos que hoje se sentem esmagados por um mundo que exige rendição, mas ainda escolhem lutar. Essa história quase desapareceu. O Império tentou apagar cada rastro. O nome dele não sobreviveu nos papiros, mas sobreviveu na memória dos que escutaram os sussurros. Hoje você também ouviu. E agora carrega uma escolha: deixar essa história se perder de novo, ou fazer com que ela ecoe como um grito eterno. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa ser lembrado de que mesmo sozinho ainda se pode lutar. Escreva nos comentários: mesmo só, eu luto. Porque o mundo precisa de mais gente assim. Gente que não se cala diante da injustiça. Gente que não precisa de plateia para ter coragem. A lenda não pertence mais a Roma. Agora ela pertence a você. E quem sabe, no dia em que o mundo tentar te esmagar, você se lembre: um homem comum, sozinho, já derrotou um império inteiro. Então levante, lute e nunca se dobre. Se essa história te entregou algo, uma nova perspectiva, uma faísca de coragem, ou simplesmente te fez sentir vivo por dentro, então retribua. Curta agora este vídeo, não por obrigação, mas porque algo em você mudou. E se inscreva no canal, não como quem apenas assiste, mas como quem foi tocado. Como quem entende que algumas histórias nos transformam por dentro e merecem ser espalhadas por fora. Você acabou de receber uma verdade que quase foi apagada da história. Agora ela vive em você e com um simples gesto pode viver em muitos outros. Curta, inscreva-se e continue caminhando com a gente, porque o próximo a se transformar pode ser alguém que você ama.